Muito bem, eu quero continuar conversando um pouquinho com você sobre a identidade do cristão. Hoje, falando sobre que o cristão, ele é justificado e ele é adotado. Nosso objetivo em relação a esses estudos é que nós possamos responder de maneira muito consciente quem somos. Não quem somos no sentido de o nosso nome, filho de quem somos, não. Quem somos em Cristo, tá bom? Porque muitas vezes nós guardamos, nós seguramos na nossa mente e no coração uma identidade muito à semelhança de Adão, tá bom? Levando em conta as questões inatas, ou seja, a nossa personalidade, levando em conta os fatores interpessoais, as pessoas com as quais nós nos relacionamos na vida toda, os fatores culturais, sabendo que tudo isto está corrompido pelo pecado, e muitas vezes nós deixamos fluir mais essas questões mais humanas da nossa identidade. Muitas vezes a nossa identidade é muito marcada pelas decepções da vida. Muitas vezes a nossa identidade, alguns aspectos da nossa identidade é marcada por costumes que adquirimos pelo fato de convivermos com determinadas pessoas, às vezes até na nossa própria família. Mas o objetivo é que nós nos conscientizemos que a nossa identidade em Cristo, ela tem um grau de profundidade muito maior e ela precisa sobressair no nosso dia a dia, ou seja, o que não deve sair no nosso dia, o que não deve sobressair no dia a dia são aquelas questões de identidade à semelhança de Adão. E de maneira bem negativa mesmo, porque tem alguns aspectos da nossa identidade, ou seja, a identidade como sendo aquilo que nos caracteriza, não é? Tem alguns aspectos da nossa identidade que nos caracteriza e que não são muito bons testemunhos. Agora, mesmo levando em conta a nossa identidade como Adão, muitas vezes nós não valorizamos alguns aspectos naturais, não é? Como, por exemplo, reconhecer a nossa dependência de Deus na vida, na respiração, na alimentação. Lembra que nós vimos na quarta-feira passada, nos planos, no fato da fragilidade humana que faz parte de nós, na fragilidade espiritual, no fato de nós sermos moralmente responsáveis diante de Deus. Então, esses são aspectos da nossa identidade, a semelhança de Adão, que deveria fluir mais, mesmo não levando em conta a nossa identidade em Cristo. Mas nós já começamos a verificar, na quarta-feira passada, eu falei quarta-feira passada quanto esses aspectos mais naturais, mas foi quarta retrasada. Quarta-feira passada, nós vimos mais a nossa identidade em Cristo. E o que significa essa expressão em Cristo? Uma expressão usada por Paulo muitas vezes nas suas cartas. Tá bom? Nós não vamos entrar aqui em detalhes, não, sobre o que significa essa nossa identidade em Cristo, mas essa identidade em Cristo, ela deve sobrepor-se em muitos aspectos, às nossas identidades mais naturais, tá bom?
aquelas identidades que vieram a partir dos fatores intrapessoais, dos fatores interpessoais, dos fatores culturais, dos fatores religiosos mesmo, tá bom? Hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um dos aspectos mais importantes da nossa identidade em Cristo. Aliás, na realidade, são dois dos aspectos mais importantes da nossa identidade em Cristo, que é a nossa justificação e a nossa adoção. Na quarta-feira que vem, nós vamos ver sobre a nova criação e o fato de sermos santos. E depois nós vamos ver que nós somos também servos de Cristo, mesmo que não perfeitos. Tá bom? Então, só para dar uma visão bem ampla aí, e já deu para você perceber que nós estamos afunilando aí as ideias. Ou seja, quanto mais nós estamos passando o tempo, mais a identidade em Cristo vai ficar realçando para que cada vez mais a identidade em Cristo flua nas nossas relações, nos nossos testemunhos, na nossa vida, porque, afinal de contas, nós estamos crescendo aí a cada dia a imagem e semelhança de Deus. É aquela ideia que nós já temos falado, já temos conversado e nos referido a ela, que é o Espírito Santo nos moldando à semelhança de Cristo, tá bom? Então, essa identidade do cristão, ela precisa sobrepor-se o máximo possível e no tempo mais breve possível às identidades naturais, à semelhança de Adão. A nossa identidade, a semelhança de Cristo, precisa sobressair. Urgente. Isso precisa ser urgente. Eu quero contar uma história. Eu não sou um bom contador de história, tá bom? Por isso eu escrevi a historinha aqui e eu quero lê-la. É uma história montada e que vai falar muito ao nosso coração sobre esse primeiro grupo de privilégios que marca a identidade do cristão. Então, essa historinha, ela vai falar muito ao nosso coração sobre esse primeiro grupo de privilégios que marca a identidade do cristão. A historinha é assim: certo homem, um assassino, um estuprador, um perfeito inimigo de qualquer sociedade, aquele sujeito implacável, aquele sujeito mau, aquele sujeito que não tem mais como endireitar-se, ele foi condenado à morte. Em alguns países isso é comum, nos Estados Unidos, em alguns estados, a pena da morte é comum. Ele estava apenas aguardando o momento de ser levado para aquele momento em que ele pagaria por todos os seus atos. Justo, pois seria ele a responder por todos os atos, todos esses atos. O governador daquele estado assinou o seu perdão, declarando-o inocente, sendo, portanto, levado novamente para sua cela para arrumar as suas coisas, a fim de que saísse daquele lugar. Vocês ficaram um pouquinho aí sem a história, não ficaram? Sim.
Eu vou pegar a segunda parte da história, então, que diz assim: entretanto, no dia em que ele seria levado para o corredor da morte, ele recebeu uma notícia que o deixou perplexo. O governador daquele estado assinou o seu perdão, declarando-o inocente e sendo, portanto, levado de volta para a sua cela para arrumar as suas coisas, a fim de que saísse daquele lugar de prisão. No momento em que ele estava saindo da prisão, ele foi informado, e o que o deixou extremamente perplexo novamente, que a partir daquele momento ele seria levado para a casa do governador, onde passaria a viver a partir daquele momento. E mais, quando chegou na casa do governador, ele foi informado também que a partir daquele momento ele passaria a ser o herdeiro de todo o patrimônio daquele governador, pois ele passara, ali naquele momento, a ser considerado filho adotado dele. É lógico, é uma história montada para nos ajudar a entender um pouquinho, apesar dessa história ser humana, de ser possível acontecer, mas raramente aconteceria, mas que poderia até acontecer, para a gente poder entender o que significa sermos nós, diante de Deus, justificados e adotados por Ele. Então, esse é o primeiro grupo de privilégios, que marca a identidade do cristão. É lógico que nós não somos esse tipo de assassino, estuprador aí da história. Mas, diante de Deus, nós somos pecadores. Diante de Deus, nós não mereceríamos estar sendo chamados filhos dele. Diante de Deus, nós não mereceríamos receber herança dele. No entanto, de maneira graciosa, o Senhor nos justificou. Então, primeiro, nós fomos justificados por Deus. De maneira geral, nós temos aprendido aí que ser justificado é ser perdoado, não é? Até aquela historinha, né, de nós, como, por exemplo, sendo empregados de uma empresa, nós falhamos um dia, faltamos naquele dia, então nós somos responsáveis por devolver ao patrão, vamos dizer assim, ao dono da empresa, o dinheiro daquele dia. É uma pena. No entanto, se o nosso chefe assinar, justificando aquele dia, nós somos abonados com relação à nossa falta. Nós somos perdoados em relação ao fato de termos tido aquela falta. Mas eu quero caminhar um pouquinho mais para a gente poder entender o que significa teologicamente isso. O que significa esse ser justificado e olhando para Jesus, olhando para o que Jesus Cristo fez na cruz. Paulo, ele já nos ensina que todos nós somos pecadores, que todos nós estamos afastados de Deus. Não só Paulo ensina em Romanos, mas como o apóstolo Paulo ensina em Efésios, no capítulo 1. Então, se você abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, aliás, o texto diz assim: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então,
a nossa raiz é uma raiz perversa. A nossa raiz é uma raiz de impiedade. Então, nós somos pecadores. E só existem duas alternativas, biblicamente falando, para nós sermos justificados, para nós sermos perdoados. Uma delas é cumprirmos toda a lei. Lá no Antigo Testamento, Deus trabalhou os 10 mandamentos e depois, em todo o Antigo Testamento, existiram outras leis que a tradição diz que são cerca de 600 e poucas, 615, 614 leis, que os judeus deveriam cumprir. Mas, segundo a palavra de Deus, é impossível nós cumprirmos a lei. Porque cumprindo a lei seria uma forma de nós estarmos sendo abonados em nossas faltas, de nós estarmos sendo justificados. Não é? Como diz Gálatas, o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 10, capítulo 3, versículo 10 e 11, ele diz assim: pois todos os que são das obras da lei, ou seja, aqueles que têm a lei como respaldo para sua justificação, estão debaixo da maldição. O apóstolo Paulo dizendo, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. É a maldição da lei, ou seja, pela lei, ninguém é justificado. Então, a primeira alternativa já cai por terra. E a própria palavra de Deus, ela já vem derrubando para baixo essa possibilidade de nós, através dos nossos esforços, através do nosso poder, não é? Através do nosso bom senso, através da nossa inteligência, quem sabe, através da nossa experiência, fazermos alguma coisa que nos abone diante de Deus, que nos justifique diante de Deus. Por isso é que nada, em termos de esforço próprio, consegue nos justificar diante de Deus. Aí entra até aqueles casos assim, mas eu não faço nada de mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu sou um bom esposo ou esposa, eu sou um bom filho, ou sou um bom pai, ou uma boa mãe para os meus filhos, eu ajo de maneira a contento em relação aos meus compromissos civis, os meus compromissos profissionais, os meus compromissos interpessoais, mas nenhuma dessas justificativas consegue nos justificar diante de Deus. Então, acaba sobrando somente uma outra alternativa, que é se formos justificados por quem? Será que você poderia arriscar aí por quem somente nós somos justificados? Por Cristo. Por Cristo. Por Cristo, sem dúvida nenhuma. Então, essa é a segunda alternativa, e aqui a única alternativa que nos resta para sermos justificados diante de Deus. Isso nos aumenta a nossa responsabilidade, mas também aumenta a nossa paz. Por quê? Porque mesmo os momentos em que nós não conseguimos dominar os nossos pensamentos, nós podemos olhar para Cristo e descansar nos braços de Cristo, porque é Ele quem nos justifica. Não são os meus acertos que me justificam.
Porque muitas vezes, como cristãos, nós nos punimos, não é mesmo? Muitas vezes, como cristãos, nós dizemos assim: eu não consigo acertar diante de Deus, os meus pensamentos não são dignos diante de Deus, as minhas atitudes em relação ao outro, em relação ao meu esposo, à minha esposa, aos meus filhos, não conseguem ser íntegros. Eu luto por isso, mas eu não consigo. Isso pode nos trazer um peso muito grande, um peso que muitas vezes esse peso nos destrói tanto quanto o próprio erro que nós estamos cometendo. Mas aí, como é Jesus quem nos justifica, nós confessamos os nossos pecados e confiamos que Cristo é quem nos justifica. É por isso que nós entendemos aquele texto de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, né? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas aquele que confessa o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, meu irmão, minha irmã, se você luta contra os seus próprios pecados, é importante você ficar bravo com você mesmo por eles, mas não muito tempo. Descanse no poder justificador de Cristo. E na próxima oportunidade você vai lutar, nós vamos lutar para suplantar aquele erro, suplantar aquela dificuldade, não entrar novamente no erro que cometemos. Tá bom? Então, essa é uma visão de aplicação que nos tranquiliza, não é? Por quê? Porque é Cristo quem nos justifica. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 15 e 16, ele diz assim: nós, judeus por natureza, ele se referiu a ele, aos judeus, não pecadores dentre os gentios. Ou seja, eles não eram pecadores dentre os gentios, mas eles eram pecadores. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado pela lei. O homem, ele não é justificado pela lei. Agora, vamos pensar um pouquinho na justificação para a salvação. Também aqui, tá bom? O homem, ele não é justificado pela lei. Então, só Cristo justifica. Só Cristo o leva para perto de Deus. Só Cristo reconcilia com Deus. Só Cristo refaz a situação do homem diante de Deus, situação que foi jogada por terra ali, no início, através de Adão e Eva. Só Jesus é quem justifica o homem no sentido de ter a reconciliação com o nosso Deus. Como acontece essa reconciliação? Como acontece esse processo de reconciliação? O pecado que era atribuído a mim, a nós, foi atribuído a Jesus. Ou seja, o pecado que era atribuído a mim foi colocado nas costas de Jesus. Eu sei que você já sabe muito disso. Eu também já sei. Mas isso, queridos, precisa fazer sentido em termos de identidade como cristãos. Porque isso deve marcar a nossa identidade como cristão. O fato de nós sermos justificados por Cristo, o fato de nós sermos de Cristo agora e de estarmos em Cristo agora, porque os pecados que eram atribuídos a mim, mesmo aqueles pecados de pensamento que são atribuídos a mim, Deus colocou-nos nas costas, nos ombros de Jesus. Temos dito que quando Deus olha para nós,
É como se ele estivesse não olhando para os meus pecados nos meus ombros, mas olhando para os meus pecados nos ombros de Cristo Jesus. Então, como acontece esse processo de justificação? Colocando os meus erros, colocando os meus pecados nos ombros de Cristo Jesus. É o que fala 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fala de Jesus, porque Jesus não era, ele nasceu sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justiça não acontece colocando os meus erros sobre os meus ombros, mas a justiça acontece colocando os meus erros, os meus pecados nos ombros daquele que não tinha pecado. Como é significativo isso, não é, queridos? Principalmente sabendo que este que não conheceu o pecado e sobre quem Deus colocou os meus pecados e os nossos pecados é o próprio Deus encarnado, é o próprio Emmanuel, é o próprio Deus conosco. É o próprio Deus visto na cruz. Isso precisa aumentar, isso precisa mudar a minha identidade. Não mudar, mas precisa maximizar a minha identidade. A minha identidade precisa muito mais ser a semelhança de Jesus por esse fato, principalmente por esse fato, do que a semelhança de Adão. Por isso é que a nossa identidade de cristão tem conotação diferente, tem aspecto diferente. Por isso é que nós precisamos ser diferentes. Por isso é que nós precisamos pensar diferentes. Por isso é que nós precisamos agir de maneira diferente. Por isso nós precisamos trabalhar em santificação, que nós vamos ver mais para frente um pouco. Sendo santos a cada dia, não só sendo separados, mas sendo sem pecado também. Responsabilidade nossa trabalhar isso. Responsabilidade nossa nos conscientizar dessa, entre aspas, nova identidade que temos. Nossa identidade, a semelhança de Cristo. Em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, ele completa essa ideia aqui, né, de Deus tirar os pecados dos meus ombros e colocar nos ombros de Cristo, quando ele diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Isso é muito significativo. Isso precisa fazer diferença na nossa vida. Eu sei que isso não é fácil. Nós não vamos mudar essa identidade ou dar uma consistência da identidade de Cristo de uma hora para outra. Mas a verdade é que nós precisamos estar em mais ascendência nessa conquista. Muitas vezes, nós estamos muito estáveis nessa conquista, ou seja, não conquistando nada, não crescendo nada, não sendo mais identificado com Cristo hoje do que ontem. E pior, muitas vezes nós estamos voltando atrás e permitindo que a nossa identidade como cristão perca valor, voltando a nossa identidade à semelhança de Adão, muitas vezes, agindo como o velho Adão, e não como Cristo. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, diz lá no Antigo Testamento. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar.
porque está escrito exatamente isso lá no Antigo. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. É o caso de Cristo. E foi maldito por nós. Carregou a maldição que estava sobre os meus ombros. É interessante a conclusão desse versículo 13 de Gálatas 3, que é bem legal se você estiver anotando esses textos, tá bom? Mas se você não anotou, volte depois e recapitule isso e anote os textos. Porque ele diz, ou seja, tudo isso, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio a maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito, e com E maiúsculo, o Espírito prometido. A justificação, apesar de ser um ato, ele acaba dando uma conotação de processo também, porque nós somos justificados no momento em que nós somos gerados de novo. Mas essa justificação, ela se torna realidade no eixo do tempo. Ela se torna uma realidade quase que objetiva. Se você for olhar em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 17, eu vou dar um tempo para você abrir aí, no capítulo 2 de Gálatas, versículo 17 a 20, ele mostra como essa justificação se torna realidade, porque eu disse que a justificação é um ato, mas essa justificação que foi um ato, ela aparece no eixo do tempo, como se ela fosse um processo. Ela não é um processo, ela é um ato. O texto vai dizer, vai falar melhor. Quando ele diz assim, ali em Gálatas, capítulo 2, versículo 17 a 20. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, olha aí, ó. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? É uma pergunta que ele faz, que ele vai rebater logo em seguida, no caso de nós nos mantermos no pecado. Se nós nos mantermos no pecado, estamos querendo dizer o quê? Que Jesus Cristo é ministro do pecado. É isso que ele está dizendo. E ele fala, de modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Ou seja, eu volto para as minhas costas o valor do erro. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É esse ponto aqui, esse viver que agora tenho na carne, que é esse viver inconstante, esse viver que com pesar nós vivemos por conta de erros e de pecados, né? Que o ato de contrição faz com que a gente entenda, ou seja, eu me mortifico pelo pecado. Esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, ou seja, eu vivo pela fé que o Filho de Deus carregou sobre os seus ombros os nossos pecados, a nossa maldição, porque ele se entregou por mim para isso. A nossa identidade, ela ganha em qualidade
quando nós compreendemos o que significa essa justificação. Não só que a justificação é um perdão de pecados, mas como essa justificação se processa. Quem é que está no âmago, no ponto central dessa justificação? Quem é que está levando as minhas culpas, as minhas maldições, os meus pecados? Ok, eu acho que isso ficou bem claro. A partir desse momento, nós passamos a ser adotados por Deus. Então, nós somos adotados por Deus como filhos nessa justificação. Em Efésios, no capítulo 1, anote aí, capítulo 1 de Efésios, no versículo 4 e 5, ele faz esse link entre a justificação e a adoção. É nesse texto de Efésios, no capítulo 1, versículo 4 e 5, que Paulo faz o link entre a justificação e a adoção. Quando ele diz assim, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele. Para quê? Olha aí, para que ele nos predestinou para ele? Para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, é nesse momento que a justificação e a adoção fazem sentido. Tudo isso pela graça. Tanto a justificação pela graça, quanto a adoção pela graça. Lembram do texto do Evangelho de João, lá no capítulo 1? Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, que não eram inicialmente, foram adotados depois. Fazendo, quem sabe, um link naquela historinha que nós contamos. Aquele assassino foi justificado pelo governador e adotado por ele. E visto pelo assassino com perplexidade, porque ele mesmo não se entendia justificado. Mas o governador o justificou na história. Mas Deus nos justificou. E Deus nos adotou como filhos. Fala sério. A nossa identidade ganha uma outra conotação ou não? Temos um compromisso ou não para abandonar a forma, o formato, o costume daquela identidade do passado? Aquela identidade que tínhamos. Quem sabe, nem mesmo reconhecendo que Deus tinha criado todas as coisas, sendo dependentes de Deus, sem reconhecendo o ar que se respirasse, sem reconhecer que é Deus quem nos alimentava, sem reconhecer que era Deus quem garantia a nossa subsistência, a nossa saúde. Aqui, em Cristo, a nossa identidade passa a ser muito, muito, muito mais perfeita. E é essa nova identidade como sendo um dos privilégios, não é? De estarmos em Cristo. Então, quando estamos em Cristo, nós somos justificados, ou seja, os pecados que nós deveríamos pagar, que estavam sobre os nossos ombros, foram tirados dos nossos ombros e colocados por Deus nos ombros de Jesus. E, além disso, fomos adotados como filhos. Qual é um dos privilégios de filho? É herdar a herança dos pais, não é mesmo?
Isso faz sentido. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Romanos 8, anote aí, Romanos 8, versículo 15 a 17, ele diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão, Abba, é uma expressão que significa intimidade, tem a ideia de papai. Esse é um dos privilégios, o privilégio de sermos íntimos de Deus, a ponto de dizermos papai, Abba, Pai. É isso que Paulo está dizendo aqui. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olhe. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, o fato de sermos justificados, sermos adotados, nos leva a perceber que também temos uma herança. É verdade que nós ainda não recebemos efetivamente a herança que nos está reservada nos céus, mas uma parte dessa herança nós já recebemos. Essa consciência que temos de que nós somos salvos. Antes da salvação em Cristo, nós não tivemos essa experiência de salvação. Nós não usufruímos esse privilégio. Agora não, agora nós usufruímos. E o privilégio, inclusive, de mesmo quando nós pecamos e reconhecemos o nosso pecado e confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Isso é um privilégio enorme, isso faz parte da herança. Nós não tomamos posse ainda, mas o que Deus tem preparado para nós nos céus, nós nem imaginamos. Nós nem imaginamos viver eternamente diante de Deus sem nenhuma pressão física, psicológica, nada, pressão alguma, vivendo em pleno bem-estar, vivendo em alegria plena, total, coisas que nós não sabemos o que significa. São um pouco, não é, da herança que Deus está reservada. Eu disse um pouco porque por mais que nós exercitássemos a nossa mente, a nossa razão em entender a herança de Deus, mesmo assim nós não conseguiríamos perceber a herança que herdamos, a herança que herdamos de Deus. Eu quero concluir aqui, tá bom? Nós já sabemos que esses dois privilégios de estarmos em Cristo, eles são vitais para que nós melhoremos a nossa identidade em Cristo. São vitais esses dois privilégios aí de sermos justificados e adotados para que nós retrabalhemos a nossa identidade e deixemos o mais rápido possível aquela identidade lá de trás, aquela identidade que estava sendo fruto apenas dos fatores intrapessoais, que nascemos corrompido, que nasceu conosco e corrompidos pelo pecado, dos fatores interpessoais, coisas que nós aprendemos dos nossos relacionamentos, e dos fatores culturais, e de tantos outros fatores, mas que abracemos esses elementos de privilégio de estarmos em Cristo, como sendo justificados e adotados. Sou um filho adotado por Deus.
Sou um filho adotado por Deus. Sou filho do rei. Rei com R maiúsculo. Não é um rei qualquer. Nesta vida, tenho o privilégio de desfrutar de um relacionamento íntimo de pai para filho, com ele, com Deus. E aguardo, com uma esperança cheia de expectativa, uma herança eterna muito mais gloriosa que qualquer coisa que eu possa imaginar. Na quarta-feira passada, eu terminei a mensagem dizendo que a consciência da nossa nova identidade em Cristo nos faz fortes, nos faz disciplinados, nos faz resilientes e cada vez mais conscientes aonde queremos chegar. E essa conclusão vale para a mensagem de hoje também. Então, cada vez mais, nós temos elementos aí que nos ajudam a ter consciência dessa nossa identidade em Cristo. Porque se nós falarmos simplesmente que nós temos uma identidade em Cristo sem explorar isto, nós ficaremos na superficialidade. Que o Senhor nos ajude. Nós precisamos muito da ajuda de Deus, porque não é fácil nós trabalharmos a nossa personalidade pecadora, a nossa qualidade de pecadores diante desses presentes todos que Deus nos proporcionou em Cristo. Jesus é o nosso Rei. E a nossa identidade precisa estar cada vez mais formatada com esse Rei, com Cristo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós cada vez mais ficamos perplexos diante da tua revelação. Cada vez mais o Senhor tem nos ensinado acerca de quem é Jesus, do que Jesus Cristo fez, quem nós somos em Cristo, quem nós éramos antes de Cristo, o que nós vamos receber de herança, pelo menos perceber alguns vislumbres dessa herança. Obrigado, Senhor, porque nós somos herdeiros teus e nós temos o privilégio de sermos chamados co-herdeiros com Cristo. Ó Deus, nós precisamos crescer muito, nós precisamos melhorar muito essa nossa identidade em Cristo. Nós precisamos limpar cada vez mais, ó Deus, tudo aquilo que entristece o teu coração e que fazia parte do dia a dia do nosso eu anterior, da nossa identidade, a semelhança de Adão. E ajuda-nos, ó Deus, a cada vez mais estarmos à semelhança de Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado. Porque não é a minha suficiência que me religa com o Senhor, mas a suficiência de Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Amém.